Então, você que é o meu público querido aí de casa, aqui do nosso canal Dalvani Vitorino. Não se esqueça, tá? De compartilhar os vídeos aqui do canal Dalvani Vitorino, dos ícones da alegria, de mensagens edificantes, porque a proposta do nosso canal Dalvani Vitorino é levar alegria para você, porque sorrir faz muito bem para a alma. Vamos falar sobre o óbolo da viúva, né? Que eu não sabia, né, que Jesus estava ali sentado, né, diante do gasofilácio. A gente consegue imaginar Jesus sentado diante do gasofilácio e vendo todas aquelas pessoas, né, aqueles homens que tinham condição, né, um poder aquisitivo mais alto, né, e colocando, né, depositando, né, no gasofilácio, né, colocando ali as suas moedas de ouro, né, aquelas moedas que faziam peso, né, e que fazia barulho. Então Jesus ali, eu fico imaginando Jesus olhando assim, ó, tá dando do supérfluo. Dando do supérfluo, ele não é, gente, que a gente não dê assim, porque tá sobrando, sobra esse aqui, eu vou dar. Não é isso. Porque a gente começar a ajudar é o que importa. O que importa é a gente começar. Tem que começar, né, gente? De alguma forma tem que começar. Mas essa passagem se refere a você dar do teu necessário. Que a gente vai chegar lá. Que foi o que aconteceu. Foi o que chamou a atenção justamente para que Jesus falasse pelaquela viúva, né? O óbolo da viúva. É ela dando do necessário. Então, Jesus ali, como eu estava dizendo, sentado diante do gasofilácio, olhando, né? Eles colocando lá as moedas. Aí ele viu quando uma viúva se aproximou do gasofilácio e colocou 2 moedas, gente. 2 moedinhas. A gente poderia dizer assim, 2 moedas de 10 centavos, 2 moedas de cobre. Cobre, que não tem, né, valor assim, cobre. Ela foi lá e depositou. E Jesus ficou, porque Jesus estava vendo o quê? O seu coração, seu pensamento, o que ela estava pensando naquele momento que ela estava colocando aquelas moedas, estava depositando ali. O mesmo ele fez quando os outros colocaram, né? Ele ficou assim, pensando. Aí depois ele chamou, né, aquelas pessoas e falou: aquela pobre viúva deu mais que qualquer um de vós. Sabe por quê? Porque ela deu do necessário dela. E nesse estudo, gente, me aprofundando, eu pude descobrir que ela, por ser viúva, ela nem precisava dar. Ela nem precisava depositar nada, porque as viúvas, entre os judeus, ela é ajudada, entendeu? Eles ajudam a viúva. Então, ela deu mais que o necessário dela, porque ela não precisava dar, entendeu? Ela se aproximar ali, ela já estava fazendo mais do que o necessário, porque ela estava dando daquilo que ela não tem mesmo. Então, gente, esse óbolo da viúva significa a gente dar do nosso tempo, né? Da nossa escuta. É a gente dar do que a gente realmente traz conosco dentro de nós, de amor, de carinho pelo outro, de atenção. Esse é o óbolo, gente, da viúva. É você dar realmente aquilo que vai te fazer falta, né? E ela estava dando isso, do necessário dela, ela dando. Ela ficaria, ela deixaria de ter, porque ela não tinha mais. Então ela estava dando de coração aberto, ela estava dando com amor, com desprendimento. E todos aqueles outros não. Eles dando, não se privaria de nada, estava dando do supérfluo mesmo, do que estava sobrando. Então, gente, a gente possa, né, que é o que eu vou também estar falando ao longo da palestra, ressaltar essas pessoas e também perguntar para nós todos os dias o que nós estamos dando do nosso óbolo.
Qual é o nosso óbolo na vida, no dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, né? O que a gente está fazendo para poder, de fato, se Jesus estivesse olhando agora para a gente, estou olhando para a Dalva, o que será que ela está fazendo? Ela está dando o necessário dela? Está dando do tempo dela? Está dando do dia dela, da vida dela, da saúde dela? Entendeu? Está dando, mesmo que assim fique um pouco menos, né? Isso a gente tenha um pouco menos para os nossos filhos, mas a gente está ajudando alguém que tem muita necessidade de ser ajudado. Então, gente, a gente tem que pensar nisso, pensar naqueles que tanto fizeram ao longo da sua caminhada, né, pela Terra, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, gente. Não tinha mais nada para dar. Quando ele estava ali atendendo, ele não tinha dinheiro mais, e aquela senhora precisando, né, comprar os remédios, comprar comida, pagar aluguel, fazer de tudo. Ele tira o anel de formatura e dá para ela. Depois, gente, ele deu um abraço na outra pessoa que veio pedir ele, já não tinha mais nada, ele deu um abraço. Tá sem emprego, sem comida, sem nada, deu um abraço bem forte, bem caloroso, e me falou: vai para casa, abraça a sua esposa, os seus filhos. Aquele abraço foi a transformação da vida daquele homem para melhor, porque foi com muita fé, gente, porque a fé é capaz de transportar montanhas. Foi a outra palestra que a gente proferiu. Então, gente, agora a gente vai lá, ó, a gente vai dar o nosso óbolo da viúva, né, do nosso tempo, do nosso melhor que a gente pode fazer, do nosso necessário. É isso, gente. Então, Chico deu muitos óbolos, porque ele não tinha condição. Ele falou: eu entendi por que eu não tinha o que comer. Praticamente não tinha as coisas direito para poder comer, né? O pai dele falou: Chico, pede os espíritos para nos ajudar. Mas, pai, eles nos ajudam, pai. Mas a gente também está em condição difícil. Ele comia chuchu, arroz e chuchu. Aí ele falou: porque como eu sempre gostei de comer bem, se eu tivesse muita coisa para comer, você encheu o corpo de carne, de um monte de coisa, fica difícil você fazer essa comunicação com os espíritos do seu trabalho, né? Tanto que nesses dias, quem gosta muito, tem que se abster, né, do sexo, da carne, de um monte de coisa. No sentido, assim, da mediunidade, que isso já é outro assunto. Então, gente, Allan Kardec, né, deu a sua saúde, o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro, tudo em prol de ajudar os nossos irmãos, né? E tantos outros, gente, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Gente, são todos os anjos da caridade, gente. Todos deram o óbolo da viúva, né? São Vicente de Paula, todos deram o seu máximo, o seu melhor, o seu... Divaldo Pereira Franco. Divaldo, gente, é o nosso, né, o homem paternidade que teve tantos filhos sobre a sua guarda, tem, né, porque ele partiu, mas os filhos estão lá hoje, muitos filhos formados, né, e ele registrou todos eles. Então, que a gente possa guardar no nosso coração um pouquinho dessa palestra que a gente vai fazer no dia 6, tá bom? Então, ó, gratidão, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar, tocar o sininho para receber a notificação dos vídeos aqui.